Isso. Vamos estar agora no momento da palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 7. Daniel, capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Daniel, e eu gostaria de ler a partir do versículo de número 22. Daniel 7, 22. Que diz assim, Daniel 7, capítulo, a partir do versículo 22. Até que o ancião veio, pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desses reinos. Depois deles outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo e meio tempo, mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado, totalmente destruído para sempre. Versículo 27. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei atemorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Vamos orar mais uma vez, irmãos, para Deus falar aos nossos corações num texto difícil da visão de Daniel, mas o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Senhor, mais uma vez nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. Mais uma vez nós queremos nos colocar em Tuas mãos. E nessa noite queremos que Tu fale aos nossos corações, para que possamos sair daqui, Deus, alimentados da Tua palavra. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Daniel, ele tem 12 capítulos. E que são divididos em 2 partes ou 2 sessões, né? E o que é que acontece? Do capítulo 1 ao capítulo 6, que nós concluímos ele domingo passado, nós encontramos as sessões históricas, das histórias dos reis que passaram, o que foi que aconteceu, e as visões que Deus deu aos reis, e não a Daniel. Quando nós chegamos aqui então, agora, nessa sessão, aqui Deus estava no controle de todas as nações. E Daniel, no entanto, entra nessa sessão como um mero coadjuvante, né? Como um profeta de Deus. Quando a gente chega agora nos capítulos de 7 ao 12, que são os 6 últimos capítulos, essa sessão profética, agora não mais histórica, mas profética, está preparando o Israel, ou a igreja de Deus, mais no sentido mais aqui do texto de Israel, que estava exilado, para uma longa espera pela restauração e para as dificuldades que
Israel poderia estar passando como estrangeiro ali naquele lugar. Pois bem, essa visão que Daniel teve aqui nesse capítulo 7, ela ocorre 50 anos depois do sonho de Nabucodonosor com a estátua, lá no capítulo 2, não sei se vocês ainda lembram. São duas revelações separadas, mas a história e a revelação e a situação e o aspecto com que Deus quer mostrar e quer dizer tem o mesmo sentido. Alertar o povo de Deus a se voltar para invocar e engrandecer o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela não muda com o passar do tempo. Conforme nós vamos estar lendo, a palavra de Deus vai se renovando em nossas vidas. E mesmo aquilo que Deus falou lá em Gênesis, ou que Deus falou em Apocalipse, tem o mesmo poder e continua sendo a mesma palavra de Deus. Portanto, queridos, quando a gente observa os 3 primeiros versículos desse capítulo, os 3 primeiros versículos, ele relata a história ou aquilo como foi que Daniel teve esse sonho. Eu acabei de dizer, lembra? Os 6 primeiros capítulos, os sonhos eram aos reis. Quando a gente chega aqui agora, os sonhos não são mais aos reis, mas quem tem o sonho é Daniel. E é totalmente diferente, porque agora é um ato profético, Deus falando com o seu povo. Não que nos 6 primeiros Deus não tenha falado, mas agora Deus está falando diretamente com Israel. Era como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu já dei muita chance a vocês, eu já dei muita oportunidade a vocês, agora basta, precisamos nos voltar para Deus. É como se a gente pegasse uma criança, lembra quando a gente pega os nossos filhos e diz assim: agora chega. E alguns pais pegam os filhos e colocam de castigo, para ver se eles aprendem e voltam ao caminho e têm a tendência então de obedecer. A visão do capítulo 7, ela tem uma visão aqui, essas são as visões de 4 animais, que são 4 reinos. Você começa aí a partir do versículo 4, quando ele diz que o primeiro parecia um leão, o segundo parecia um urso, o terceiro um leopardo, e o 4º animal tinha um aspecto de que ele não sabia o que era. E ele vai definhando e destrinchando o sonho e o primeiro animal da visão dele era um leão com asas de águia. Um leão com asas de águia. Imagine aí, isso era um sonho. Esse acontecimento acontece ali por volta dos anos 605 a.C. a 539. No versículo 5 tem o segundo, que é o urso, que representa ali os métodos persas. O terceiro sonho são o leopardo com asas, que representa a Grécia. E o 4º animal, que tem 10 chifres, representa Roma. Se a gente pudesse fazer uma primeira aplicação para os nossos dias, esse 4º animal representa os dias de hoje. Em que sentido? É governo lutando contra o Estado, governo federal lutando contra o Estado tem um domínio superior que quer lutar contra os fiéis, contra o povo de Deus. A situação atual que nós estamos vivendo é colocada só em cima da pandemia, mas se você fizer um estudo profundo, a fome tem matado mais do que a Covid-19. O vírus, pior do que o vírus do Covid-19 que nós estamos enfrentando, é o vírus do pecado, e que nós não damos atenção para ele, que nós não atinamos para ele. O ato de desobediência. A quem aplauda, a quem bata palma, porque alguns governos fecharam as igrejas. Há um reino aqui na terra que quer dominar toda a nação. Não é só o Brasil, mas toda a nação.
E parece que o povo fica como que como quando toma uma anestesia, fica parado. Parece que diante de todas as coisas, o medo toma conta das pessoas e a fé foge. Parece que não existe mais fé sobre a terra. Parece que as coisas tomaram um rumo e uma direção que tudo é mais importante do que a fé. Parece que tudo está apontando para um desastre, para uma destruição, para uma perda, e há quem entenda que é como se o mal estivesse vencendo o bem. Porque há um desespero igual ao que estava acontecendo quando Daniel teve esse sonho e teve essa visão. Ele teve medo, ele se espantou e ele pediu a Deus a orientação do que era que estava acontecendo, até que ele entendeu que quem manda em todas as coisas é quem? É quem? Deus. Quem é que está sentado no trono? Quem é que governa todas as coisas? Quem é que continua fazendo o sol brilhar? Quem é que continua dominando as águas dos oceanos? Aí eu chamo você e a sua atenção para a gente começar a observar os versículos de 9 a 14, para você entender e crer naquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Observe a partir do versículo 9. Ele conta toda a história do versículo 1 até o versículo 8. Aí quando ele chega no 9, ele diz: olha, enquanto eu olhava, preste bem atenção, mantenha a sua Bíblia aberta e vai acompanhando à medida que eu vou dizendo. Ele diz: olha, enquanto eu olhava, aí aparece a primeira coisa. O que foi que ele viu? Tronos. Tronos. O que é que acontece aí, irmãos? Quem é que estava sentado no trono? Deus, irmãos. Enquanto Deus estiver assentado no trono, irmãos, quem manda nessa terra é quem? É Deus. E veja que o versículo está dizendo: olha, ele viu tronos, e foram colocados um ancião se assentou, suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo era branco como a lã, e o seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. É uma figura típica daquele que viria a ser o Messias, o Cristo, o que domina todas as coisas. Eu não sei se você lembra do texto da palavra de Deus de Romanos capítulo 11, versículo 33, que diz: e por ele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele a glória para todos sempre, eternamente. Amém. É ele que domina, é ele que faz, é ele que cria, é ele que governa, é ele que é o dono. É Deus, o poder pertence a ele, ainda que tudo aconteça e que tudo pareça estar fora do controle. Mas em segundo lugar, no versículo 10, Deus preside no seu trono. E ainda existem os seus fiéis que o obedecem e o servem e glorificam o seu nome. Veja no versículo 10 o que ele diz: de diante dele saía um rio de fogo, e milhares de milhares faziam o quê? O serviam, milhares e milhares estavam diante dele, e o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Queridos, nós estamos vivendo o dia em que a fé dos cristãos está sendo testada. Mas se muitos se acovardarem e apostatarem na fé, ainda há aqueles que vão ficar de pé e seguir e servir ao Senhor. Por que a Bíblia diz que nós somos servos? Porque servos são aqueles que prestam serviço. E nós prestamos serviço a quem? A Deus. Ainda há aqueles que servem a Deus. E olha que o texto diz que é milhares e milhares que o servem, que o glorificam, que o exaltam, que temem a Ele, que buscam.
vivendo dias, irmãos, que o medo, a gente estava conversando essa semana, né? E a irmã Helena falou, olha, vamos fazer uma vigília. Os crentes hoje não querem mais fazer vigília, não. Passar 4 horas, 6 horas, 10 horas, cultuando, adorando a Deus ali, ocupado com mensagem, com palavra, com oração, com alguém contando algum feito do Senhor na sua vida. Os crentes não querem isso mais, não. Sabe o que é que os crentes querem? Bênção. Querem ser curados, querem casa, querem emprego, querem tudo, mas não querem prestar serviço ao Senhor. O trabalho normal, cotidiano, você só recebe quando você o quê? Trabalha. Presta serviço. Mas a maioria dos crentes hoje querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem prestar serviço. Ainda, queridos, enquanto o reino dos animais eram locais e temporários, o reino de Cristo é eterno e é universal e é indestrutível. O Império Romano começa com algo que somente Cristo pode terminar. As reuniões, ou as decisões, ou a remissão dos nossos pecados vem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os reinos terrenos um dia serão derrotados. Talvez o governo ainda prevaleça, talvez por algum tempo, ou algum tempo do tempo, as nações aqui, as doenças, alguma coisa vá prevalecer, mas ela não permanece para sempre, porque a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Versículo 11 e 12 nos diz, queridos, que continuei a observar por causa das palavras arrogantes. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e tirado do fogo. Sabe o que eu queria fazer aqui? Uma outra aplicação para nós, queridos. Que aquele que permanecer fiel a Deus, Apocalipse diz, aquele que permanecer fiel até o fim, esse será o vencedor. Quem permanecer fiel, dar-lhe a coroa da vida. O grande problema é que nós queremos as coisas antes do tempo determinado por Deus. E o versículo 13 e 14, ele nos diz que o reino de Deus será um reino eterno. E não um reino temporário, um reino de 4 anos, de 8 anos, de 12, mas um reino eterno e não um reino temporário. O versículo 13 começa dizendo, em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem. Aqui, irmãos, aparece aqui a figura de Cristo, sabe? A expressão recebeu três interpretações. Uma referência direta ao Messias, aquele que haveria de vir, aquele que iria nascer da Virgem Maria, que ia padecer sob o poder de Pôncio Pilatos, que ia carregar a cruz, que ia morrer na sexta-feira, mas que no domingo iria ressuscitar, porque a morte não pode deter o Filho de Deus. Maomé morreu, os seus restos mortais estão lá. Buda morreu, os seus restos mortais estão lá. Todas as personagens da antiguidade morreram, mas os seus restos mortais encontram-se lá no seu túmulo. Mas Cristo foi crucificado e ele é sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e ele subiu ao céu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele está presente em nossas vidas. A morte, o túmulo, a terra, nem o diabo, nem nada pôde deter, porque no terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. Em quem você tem posto a sua confiança e dedicado a sua fé salvífica? Em quem? Esse Messias aqui, ele é, sabe, aquele que não fracassou. A sua morte, na verdade, foi para que eu e você pudéssemos ter vida. Paulo disse que nós vivemos por causa da sua morte. Era necessário que ele morresse.
aqui a visão lá, a prática lá, quando Abraão vai preparar o cutelo, prepara a lenha e vai subir. Ele, quando pega o seu filho Isaac diz assim: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui tudo bem direitinho, mas cadê o cordeiro? E o que é que Abraão diz? O Senhor proverá para si o cordeiro. Nós estávamos naquela mesma situação que Isaac estava. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Nós iríamos morar com Satanás. Nós iríamos viver eternamente num sofrimento eterno. Mas Deus, de antemão, estava na sua glória, no seu trono, como diz aqui o texto de Daniel. E milhares estavam adorando a Ele. E lá no seu trono, Ele preparou o unigênito de Deus, o unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade, que habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E Ele veio e padeceu, e Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que Abraão disse: o Senhor proverá para si o cordeiro. E esse cordeiro foi provido, e Ele foi crucificado, derramou seu sangue para nos livrar da morte e nos tirar do inferno e nos colocar na sua maravilhosa luz. Para onde estaríamos eu e você se Cristo não tivesse morrido por nós? Onde nós estaríamos se Ele não tivesse morrido? A partir do versículo 22, a palavra de Deus diz: até que os anciões veio e pronunciou a sentença a favor dos seus santos. Queridos, isso é uma profecia para nós hoje. Ninguém ia pagar a minha dívida nem a tua dívida. Os pecados que nós carregávamos sobre nós eram grandes demais. Ninguém poderia pagar. Somente Cristo morrendo e derramando o seu sangue ali na cruz do Calvário era que poderia pagar o preço por mim e por você. Somos privilegiados, porque um dia nós somos escolhidos, eleitos para sermos salvos. Ele não morreu por todos, Ele morreu por alguns a quem Ele amou eternamente. Veja o que é que diz aí a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías, capítulo 52 e o versículo 12. Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. Quem confia em Deus, irmãos, quem confia no Senhor, tem uma promessa de salvação. Quem confia em Deus, tem uma promessa de resgate, tem uma promessa de restauração. E ele continua aqui no texto de Isaías 53 e o versículo 4. Quando ele diz: olha, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus atingido e afligido. E quando nós chegamos aqui no versículo 12, ele diz: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto Ele derramou na cruz a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, que era eu que era transgressor, pois Ele levou o pecado de muitos, não de todos. Ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores Ele intercedeu. Querido, que bênção maravilhosa esse cordeiro, sabe? Essa Páscoa que representava a passagem. Nós estamos vivendo dias de lutos em que precisamos nos vestir de panos de saco, de cinza, raspar a cabeça e nos ajoelharmos. Mas tudo que está acontecendo vai passar. A 10ª praga era algo que matava todas as pessoas, todos os primogênitos.
Mas o sangue do Cordeiro, quando era aspergido nos umbrais da porta, o anjo da morte vinha, e aonde tinha o sangue do Cordeiro, ele não tinha poder algum. Você está entendendo que a morte de Cristo, ela trouxe substituição, ela trouxe restauração, ela trouxe salvação, ela trouxe resgate de onde ninguém poderia fazer. Páscoa não é coelhinho, não é ovo da Páscoa, mas Páscoa é comer a carne de Cristo, é beber o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Tradicionalmente se comemora a Páscoa de ano em ano, mas os filhos de Deus comemoram todos os domingos, observando o dia do Senhor e entendendo que a celebração da ceia que substituiu a Páscoa é fazer isso em memória de mim, é se lembrar que Ele não está mais na cruz, é se lembrar que Ele não está mais no túmulo, é se lembrar que Ele não está mais morto, mas que Ele vive entre nós outra vez. Por isso que tem aquele, lembra? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele não está mais lá. Porque Ele ressuscitou. Fazer isso em memória de mim. E nessa noite nós vamos fazer isso. Nós vamos nos lembrar, sendo que nós nos lembramos todos os domingos, que é o dia da ressurreição. Então, queridos, o que o sonho de Daniel é ou fala para nós hoje? Que diante desse cenário, um cenário que é assustador, a visão que ele viu foi assustadora, ele teve medo, ele teve pânico, mas o ancião e aquele que ele viu, que era semelhante ao Filho do Homem, ele pôde nos resgatar das trevas e da morte e do inferno. Nós temos uma esperança. A esperança do Altíssimo que recebemos é a vitória final, pois foi o Senhor, o justo juiz. Ele fará justiça ao seu povo, principalmente aqueles que foram fiéis ao Senhor eternamente. Veja aí o que é que diz o versículo de número 27. O versículo de número 27, ele traz algo muito importante e peculiar para nossas vidas. Então, a soberania, o poder, a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos. O povo do Altíssimo, o reino dele será um reino eterno. Os reinos daqui serão passageiros. Talvez a gente até não possa ver definitivamente a vacina curar todas as pessoas, mas alguém vai ver. Mas será passageiro. Mas o reino de Deus será eterno. E nós não pertencemos ao reino do mundo, mas nós pertencemos ao reino de Deus. E ele continua dizendo que o seu reino será eterno. E todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Você está entendendo, irmão, o que é que a palavra de Deus está dizendo para nós? Que o reino de Deus é eterno. Que, como foi lido antes, ele continua no seu trono. Ele continua no seu poder. Ele continua distribuindo graça para mim e para você. Na verdade, o problema não está em Deus e não está no céu. O problema está em nós. O céu continua aberto e a porta do céu é a porta do nosso quarto. Quando a gente vai lá à noite, de manhã, a hora que for, fecha a porta do quarto, dobra os joelhos e começa a conversar com o dono do céu, com o autor da vida, com aquele que era, com aquele que é, com aquele que há de vir, com o Messias, com o Cristo Redentor, com o Filho de Deus, com o Elohim, com o El Shaddai, com Jesus, que é a resplandecente estrela da manhã, o doce cantor de Israel, o bendito entre os milhares, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Não há quem possa se salvar a não ser por Cristo.
a não ser pelo Senhor. Daniel viu essa visão e aqui aponta para o Messias, para aquele que havia de vir, para aquele que haveria de salvar toda a humanidade e nos salvar de todos os nossos pecados. A vacina, ela é muito importante, ela pode até curar a sua carne, pode curar você da doença, mas só quem pode curar você do pecado é o sangue precioso de Jesus, que foi derramado na cruz, mas que ao terceiro dia, no domingo da Páscoa, ele ressuscitou e está entre nós. Amém? Que Deus aplique, irmãos, essa palavra em nossos corações. Não há nada que possa estar fora do alcance da soberania de Deus, do soberano Deus, porque Ele é divino e Ele domina sobre os céus, sobre terra, sobre o mar. E que nessa noite nós possamos celebrar, alegrar e bendizer o seu nome, porque acima de todas as coisas, hoje é um dia em que fez o Senhor. Por isso regozijemo-nos e alegremos-nos nele, porque uma vez mais nós estamos casa do Senhor, bendizendo o seu santo nome. Será que você tem motivos para agradecer a Deus nessa noite? Será que você tem motivos para engrandecer o nome do Senhor nessa noite? Não é por algo que você ganhou, por alguma oferta que você recebeu, não é por algum benefício que caiu na sua vida, não, mas porque, queridos, a morte não pôde detê-lo, e sim porque ele ressuscitou e ele habita no meio de nós outra vez. As bênçãos são maravilhosas, são, mas a bênção maior que um cristão tem e pode desfrutar é que Cristo ressuscitou para que eu e você pudéssemos dizer em alto e bom som que nós somos salvos pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, queridos. Que a gente possa entender que nossas vidas está nas mãos do Altíssimo e que o reino dele será eterno e que todos os governos um dia vão estar obedecendo a ele. Por isso que a palavra de Deus diz que o obedecer é melhor do que sacrificar. E que nós possamos entender isso e colocar as suas palavras em nossos corações e andar de acordo com as Sagradas Escrituras. Para todos sempre. Amém. Cadê ele? Sim. Vou chamar ele. Chamar os irmãos que vão estar podendo ser. Vamos, irmãos, ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor por essa primeira parte nesse momento, nessa noite. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Cordeiro de Deus não ficou ali no túmulo. A morte não pôde detê-lo. Obrigado, Senhor, porque tu, dos altos céus, sentado no teu trono, tu nos livraste da morte. O sangue do Cordeiro nos purificou. E assim nós podemos caminhar com a certeza e a segurança de que o Senhor habita em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Nos ajude, Deus, a caminharmos em dias tão difíceis como o que estamos passando. Mas sabemos que se confiarmos em Ti, se colocarmos a esperança, a nossa esperança em Ti, assim como Daniel colocou, e entender que tudo, assim como a Páscoa, que quer dizer passagem, tudo passará, mas as tuas palavras, elas não hão de passar. E a promessa que tu tem para nós é essa, que um dia tu voltarás para buscar o teu povo, para buscar a tua igreja, para buscar os que tu compraste com o teu sangue lá naquela cruz, para tu buscar aqueles que foram redimidos e lavados e purificados pelo teu sangue. Senhor, em nome de Jesus, eu quero consagrar a Ti esse pão, Senhor, este vinho, que foram feitos por mãos humanas, mas que esse pão representa o Teu corpo, Senhor, e que este vinho representa o Teu sangue derramado na cruz por nossas vidas, para nos resgatar da morte, do pecado e do inferno. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.